E é muito parecida a busca da tão sonhada vaga, do tão sonhado estágio, da posição de trainee, com o fato de empreender. Por quê? Eu não sei se vocês já fizeram, mas o primeiro passo deveria ser mapear o mercado, mapear o segmento de vocês. Tá? Entendam que há, e aí o pessoal de economia vai poder falar muito bem sobre isso, mas entendam que há a lei de oferta e procura, né, onde há uma demanda e essa demanda precisa ser preenchida. Então o mercado ele tem, em quaisquer que sejam as áreas que vocês estudem, ele tem vagas em mais de um segmento. Eu vou falar um pouco da psicologia, que é a minha formação. Você tem lá psicologia social, psicologia hospitalar, psicologia clínica, psicologia... inúmeras áreas de atuação dentro da psicologia. Engenharia, você tem engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecatrônica, dentre outras. Medicina, você tem lá gastroenterologista, neurologista, neurocirurgião, pediatra, dentre tantas outras. E na área de vocês, tenho certeza que da mesma forma, mas posso ficar a noite inteira citando. Então vocês precisam mapear, entendendo qual é essa paixão de vocês, mapear esse mercado, segmentá-lo. Porque quando eu faço isso, eu entendo quais são as exigências daquele nicho, né? O que aquele pedaço específico do mercado demanda. Eu vejo algumas diferenças, por exemplo, quando se fala em psicologia organizacional e do trabalho, você tem uma configuração, você tem um grau de funções e responsabilidades que é diferente da área, por exemplo, de psicologia hospitalar. Tá? Em alguns momentos, essas experiências, essas exigências são parecidas ou as mesmas, mas em alguns pontos a gente tem aspectos muito particulares de uma ou outra área. Quando vocês fazem esse mapeamento, vocês já começam a ter uma visão do diferencial. Tá? O que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, posso fazer para me diferenciar de toda aquela massa de pessoas que querem a mesma coisa que eu. Aqui a gente já tem um primeiro ponto. Eu tenho certeza que grande parte dessas pessoas não fez este movimento de mapear o mercado. Tá? Então, quando vocês fazem isso e entendem que ao exercitar essa prática, vocês conseguem identificar os diferenciais que a área procura, vocês conseguem também buscar conhecimento, vocês conseguem também aprimorar-se. E aí a questão do certificado aqui vai ajudá-los nesse aspecto também. E aí, obviamente, dentro das possibilidades do tempo e das buscas de cada um, e aprimorando o conhecimento para se diferenciar dos demais. Tá? Então, esse é um primeiro ponto muito importante que vai, inclusive, guiar na formação do currículo, vai guiá-los, inclusive, no momento de uma apresentação pessoal, vai guiá-los dentro da empresa, caso contratados. Tá? Um segundo ponto, deixa eu comparar esse cenário. Então, eu entendi lá qual é o nicho, eu entendi quais são as exigências e eu entendi quais são os diferenciais que eu posso construir para me tornar um destaque. Ok, agora deixa eu comparar esse cenário com as minhas competências. Tá? Quais são as minhas características emocionais, em termos de ação, de atitude, de conhecimento técnico? Tá? Deixa eu comparar isso com esse mapeamento que eu fiz. E aí vocês conseguem não só buscar mais desenvolvimento, mas você consegue, inclusive, definir já um caminho inicial para uma questão de postura, né? Como eu vou me posicionar diante das empresas. Eu consigo definir qual é a forma com que eu vou abordá-las também. A gente pode enviar o currículo e pode fazer contato, e muitas vezes deve fazer contato com essa empresa, mas se eu não entendo quais são as minhas competências e como elas se destacam, esse meu contato vai oferecer um currículo assim como tantos outros. Então, quando eu entendo isso, eu consigo otimizar muito as minhas chances. Terceiro ponto, a gente já falou um pouco sobre isso, a professora Viviane, de forma muito objetiva e assertiva, trouxe a questão da capacitação. Ela cumpre com aquela necessidade que nós falamos lá no início.
ela te diferencia da grande massa. Pensem que hoje eu tenho aqui uma média de 2.000, 2.500 currículos recebidos para cada vaga anunciada. Pensando em percentuais, as taxas de desemprego são elevadíssimas. Pensando em contingente de colegas de profissão, há muita gente formada. Mas, de novo, quando a gente se diferencia, a gente se destaca. Quando a gente encontra a nossa paixão, a gente se destaca. Tá? Então, tem espaço para todo mundo. E aí, obviamente, entendendo o espaço que você quer, você consegue traçar o caminho para alcançá-lo. O quarto ponto, e muito importante, é a questão do relacionamento. Tá? E aí eu trouxe 2 aspectos para vocês. O primeiro deles é a questão do network, e o segundo é eu chamo de corrente do bem, até em homenagem ao filme, porque o network ele não é aquilo que as pessoas pensam, ou ele não é aquilo que as pessoas praticam. Tá? Network não é abrir a sua lista de contatos quando você está desempregado, ou quando você perdeu o emprego, ou quando você precisa de alguma coisa, e sair pedindo. Não é isso. Network é relacionamento, é troca. Tá? E aí, a grande questão, né? Hoje a gente tem, pelo menos lá na empresa, uma estimativa de que uma média aí de 6 a 8% dos nossos clientes mais bem relacionados rendem mais de 50% do faturamento. Tá? Porque eles propiciam indicações, eles propiciam novos negócios, eles abrem frentes nas quais nem haveria necessidade de compartilhamento, mas eles trazem essas questões para nós, para que a gente se posicione, para que a gente dê opinião. E em muitos momentos a gente acaba assumindo projetos. Tá? Então, um bom relacionamento, ele abre portas. Tá? E aí, quando a gente pensa em relacionamento, a gente não pensa em pedir, a gente pensa em construir. Tá? Eu não estou pensando, vamos comparar o pedir como retirar o tijolo para si. E vamos pensar no construir como edificar algo no qual tanto você quanto aquele com quem você se relaciona possam usufruir. Então vai nessa linha, pergunta se a pessoa está bem, manda um bom dia, faça contato genuíno. Tá? E aí que eu chamo de corrente do bem. Quando a gente ajuda, isso gera, inclusive, não cabe falar, mas do ponto de vista neurofisiológico, gera ali um sentimento, né? As áreas de prazer, as áreas de compensação, elas são ativadas, você tem uma necessidade de gratificação. Né? Quantas vezes você não almoçou com uma pessoa pedindo conselhos, pedindo ajuda, e essa pessoa te ofereceu um suporte tão interessante que você fez questão de pagar o almoço dela, ou que você se sentiu tão grato que você fez questão de convidá-la para um segundo momento. É isso que a gente precisa praticar. Essa pessoa ela faz sem esperar algo. E para isso a gente não precisa de tempo, para isso a gente não precisa de esforço. É só de fato você desenvolver um interesse genuíno em trocar e não em obter. Tá? Não procure os outros só quando você precisa. Acho que essa é a grande máxima. Né? Boas ações geram gratidão, gratidão geram mais boas ações, e aí a questão da corrente do bem.